Diz assim, capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações, pobreza, mas tu é rico. Você vê que o tu é rico, mas tu é rico está entre parênteses. Depois a gente vai entender. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Nós vamos, logo após, detalhar versículo por versículo. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, lembrando que quem não estava nas aulas anteriores, lembrando para vocês que essa é a terceira aula, e nós estudamos na primeira Jesus glorificado, quando João viu Jesus glorificado, que ele diz que ele tinha pés lá de latão reluzentes, um rosto como luz do sol que resplandecia, cabelos brancos, no seu peito um cinto, né? Entendeu? Então ali foi o Jesus glorificado que João viu na ilha de Patmos, quando ele estava lá. Deus deu a visão do Apocalipse, que o significado é revelação. Ela era para os dias atuais, mas principalmente para os dias futuros, porque é para o que está acontecendo, irá acontecer, que brevemente deve acontecer. Então, o presente momento e o futuro. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Nós já vimos a primeira igreja. Nós vimos que foi a igreja de Éfeso. Nós já fizemos isso na aula anterior. E essa é a segunda carta, a segunda igreja de Esmirna. Vamos lá. Primeiramente, as igrejas estavam situadas na Ásia Menor, região hoje conhecida como Turquia. É o lugar que elas estavam naquele tempo localizada. Hoje, atual Turquia, Ásia Menor. Vamos lá. Então, primeiro, essa cidade, nós vamos ver um ponto histórico interessante dessa cidade. Era uma cidade importante e populosa no primeiro século. Essa cidade era conhecida por sua beleza. Provavelmente era uma cidade que tinha vários pontos turísticos, ou seja, naturais, de rios, cachoeiras ou morros, ou era uma cidade com uma arquitetação, com construções bem feitas, bem bonitas, e era uma cidade bela. Não se dá a característica para me entender aqui certo, de que beleza era, se era natural ou artificial, com templos e prédios assim, que já tinha uns templos diferentes naquele tempo, né? Umas arquitetações bonitas, diferentes. Mas era ela bela no seu aspecto. Vamos lá. Era uma cidade muito leal a Roma. Lembrando que o Império Romano é quem dominava tudo ali. Então ela era muito leal às ordens do governador que estava ali, do imperador, na verdade, de Roma. Tá bom, meus irmãos? Vamos mais à frente. Muitos judeus foram para lá, provavelmente por causa do forte comércio dessa cidade, né? Então, provavelmente essa cidade, ela tinha muito turismo, por ser uma cidade muito bela, né? Muito bonita. E os judeus foram para lá provavelmente em busca de negócios. Como uma cidade populosa, tinha muito dinheiro, era mais fácil ali ter uma vida economicamente melhor. Então eles foram para lá, alguns judeus, para se dar melhor e prosperar. Então nós também vemos que a igreja do Senhor também cresceu lá. A igreja do Senhor começou a crescer e tomar vamos dizer, uma grande parte daquele território no sentido de convertidos, né? Pessoas convertidas de vários cantos daquela cidade começaram ali a vir a seguir Jesus e estar congregando nesta igreja de Esmira, que é o nome da cidade, tá bom? A igreja que está em Esmira é o nome da cidade Esmira. Vamos lá. Não sabemos ao certo quando essa igreja foi fundada.
Mas nós entendemos isto, que em Atos 19:10, nós vemos que pode ter sido Paulo o fundador de uma das suas viagens missionárias, mais conhecida como a sua terceira viagem missionária. Vamos abrir em Atos 19:10 para nós vermos isso, tá bom? Atos 19:10. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. Amém. 19:10. Se quiser ler alguém. Mas 19:10, está aqui. 19:10. E durou isto por o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém. Deus abençoe. Então, nós vemos aqui que o autor do texto, Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele vai trazer aqui um ponto que nós vamos entender o que aconteceu naquele tempo. Quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, nós vemos no capítulo 19, versículo 1, que ele vai evangelizar a toda a Ásia. Então, por isso que nós entendemos que pode ser Paulo o fundador da igreja de Esmira, por causa que ele pregou em toda a Ásia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. A tradição cristã aqui vem dos registros cristãos, não do registro bíblico, mas é uma tradição cristã, um ponto histórico, tá bom? A tradição cristã nos fala de Policarpo. Policarpo eu acho que é conhecido até como um santo. Alguns veneram, como provavelmente algumas igrejas aí do romanismo, que vão se considerar ele como um santo, né, que eles sempre colocam. Na verdade, todos que se separam para Deus é um santo, né? Nós sabemos isso. Santo é quem se separa para Deus. Vamos lá. Então, ele foi um discípulo e um apóstolo um discípulo, né, do apóstolo João. Ele chegou a ser o bispo desta igreja de Esmira. Nós podemos ver que esse homem, pelo registro histórico, que ele foi um homem muito fiel a Jesus, e por causa disso, da sua fidelidade a Deus, ele foi queimado, meus irmãos, em uma fogueira no ano de 155 depois de Cristo. Ele se negou a reconhecer o imperador César, que nesses tempos estava sendo o imperador de Roma, de reconhecer César. Ele negou a reconhecer César como sendo uma divindade. Porque César e os imperadores queriam adoração. Vocês lembram que nós vemos que, se eu não me engano, Herodes, a Bíblia diz que ele foi comido de bicho? Porque a Bíblia diz que o povo evacionava a Herodes, dizendo, não é voz de homem, mas é voz de Deus. Aí, automaticamente, por Herodes não dar glória a Deus, ou seja, Herodes se sentir bem, se sentir legal com aquela palavra, ele falava, o povo aqui me elogiando, dizendo que eu sou uma divindade, porque divindade diz de Deus, entendeu? Divindade é um Deus. Esse povo dizendo que eu sou uma divindade, que eu sou um Deus, ele gostando daquilo, ele não deu glória a Deus, ele não reconheceu que há alguém maior que ele. E por isso, ele foi comido de bicho. É uma morte muito horrenda, né, meus irmãos? Muito feia. Então, os imperadores romanos tinham isso, gostava de ser chamado de um Deus, divindade, gostava de receber adoração. E Policarpo, como era fiel a Deus, foi até um bispo desta igreja, ele não quis adorar o imperador, porque ele via que Deus realmente só existe um, que é o nosso Deus. E aí nós vemos que no escrito que diz ele, se eu não me engano, que ele tinha 80 e poucos anos, ele falou, aí falaram com ele, você nega Jesus e nós te soltamos. Ele falou, em todo esse tempo, 80 e poucos anos, se eu não me engano, ele falou, ele nunca me fez mal a Deus, ele dizendo, né? Como eu vou negar o meu Salvador, né? E em outro texto, eles dizem, então nós vamos te queimar numa fogueira. E ele falou,
vocês podem me queimar numa fogueira que dura algumas horas, mas vocês não temem o fogo eterno que será eternamente. Olha que palavras impactantes de Policarpo. Então, aqui nós nos dá a entender um pouco nesse resumo histórico da igreja de Esmira, e agora nós vamos entrar nos textos bíblicos e trazer mais um pouco aqui a fundo e também para a nossa atualidade. Vamos voltar para lá, para o capítulo 2 e o versículo 8. Primeiro nós vemos que diz ao anjo que está à igreja, já foi dito, o anjo significa mensageiro, ou seja, o anjo não era um anjo no aspecto celestial, era um anjo, um homem de Deus que era o mensageiro da igreja, o líder da igreja, o dirigente da igreja, alguém que estava ali para ensinar aquele povo, amém? Compreendem? Então vamos lá. E primeiro ele diz, o primeiro, no versículo primeiro diz, né? No versículo 8, quer dizer, que diz, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Que fala do primeiro, último, alfa e ômega, né? Primeiro e último. Alfa e ômega significa a primeira e a última letra do alfabeto grego, se eu não me engano, meus irmãos. Então nós podemos ver que ele é o primeiro e o último, e o outro texto também diz que ele morreu, mas reviveu. Então nós já entendemos que ele é e sempre será Deus. Foi morto, mas não está morto, ele tem vida porque ele ressuscitou. Amém? Vamos lá, aqui é o básico que nós compreendemos. Vamos lá. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Olha, vamos aqui, primeiro aqui. Conheça as tuas obras. Você vê que pelo histórico que nós vemos aqui, Policarpo, olha a obra do povo desta igreja. Este povo de Esmira era um povo fiel a Deus. Deus está falando, eu conheço as tuas obras, eu sei como tu és, eu sei como você é, como você segue. Eu conheço cada detalhe e cada passo de você. Ele diz mais, eu conheço também a tribulação que você passa. Por quê? Aquele povo, eles estavam em um lugar onde o povo tinha veneração, adoração ao imperador romano. O imperador romano era considerado como um deus. E outra coisa, Roma sempre foi pagã. Roma sempre adorou outros deuses. Então eles estavam em uma pátria, no meio de uma cultura que seguia outros deuses, que tinha outros padrões, e eles tinham os padrões judaico-bíblico. Então, a tribulação que eles passavam não é fácil. E tribulações que nós vemos que eles eram até perseguidos por amor a Cristo. Mais à frente nós vamos detalhar isso. Então vamos mais. Que tu é pobre e tu conheces tua pobreza. Ele está falando, eu conheço a tua pobreza. Mas como, meus irmãos? Pobreza, sendo que aquela cidade era tão rica, principalmente talvez por aspecto turismo, uma cidade bela. Eles eram pobres fisicamente, por quê? Aqui é fisicamente mesmo. Por que eles eram pobres? Porque quando eles se convertiam a Cristo, eles tinham uma oposição da cultura ali de Roma, uma oposição das pessoas de Roma contra eles, porque eles não queriam mais venerar o imperador, não queria mais seguir algumas regras de Roma e nem aceitar o paganismo e adorar outros deuses, e eles começavam a perder os seus privilégios na sociedade. Começava a perder suas oportunidades, começava a ser demitido dos seus empregos, começava os seus negócios passar a ter perseguições, porque eles não queriam entrar dentro de um sistema ali, meus irmãos, que ia atrapalhar a fé deles e ia fazer eles negar a fé. Mas eles eram fiéis, por isso que eles se tornavam pobres, por rejeitar o mundo, e o mundo os rejeitava e não tinha essa oportunidade social. Então, é o que nós podemos ver até hoje. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos trazer para hoje que nós muitas vezes é pobre porque foi nos dada uma proposta de emprego, talvez que para nós era no sentido material muito bom, mas ia atrapalhar a nossa fé espiritual e nós rejeitamos aquilo. Talvez hoje nós poderíamos ser uma pessoa
de uma classe econômica social muito mais melhor. Mas por causa do amor a Cristo, meus irmãos, nós rejeitamos aquilo porque aquilo tinha irregularidades, aquilo ali tinha ilegalidade no meio, aquilo ali poderia atrapalhar a nossa comunhão e espiritualidade com Deus. E aí nós rejeitamos a riqueza terrena, mas não rejeitamos a riqueza espiritual. Quantos negócios aí, meus irmãos, muitas vezes nós temos que fazer que a gente tem que, se a gente quiser ganhar mais, se a gente quiser sair por cima, tem que entrar na ilegalidade, né? Aqui sempre tem motivos aqui, o cooperador sempre fala, Neinho sempre fala de algumas questões que muitos aí fazem, que para sair por cima, né? Quando ele diz na área que ele trabalha, que muitos fazem aquilo, mas ele prefere ser fiel a Deus e não fazer aquilo do que ser rico financeiramente e ser pobre espiritual, né? É melhor ser rico espiritualmente. Então nós vemos que muitas vezes para subir nessa vida, a gente tem que fazer algumas coisas que são contra a Bíblia. E quando nós não fazemos, nós nos tornamos pobres financeiramente. Né, meus irmãos? Cada um de nós, eu acredito, quase todos nós já teve algo na nossa vida que ia fazer nós subir de vida, mas diante da Bíblia nós ia estar errado. Eu acho que quase todos nós aqui hoje. Vamos lá. Mas tu és rico. Ele disse, eu conheço a tua pobreza física, mas tu és rico. Aquela riqueza que a igreja de Esmira tinha não é uma igreja física, uma igreja aquisitiva no plano material. Era uma igreja espiritual. Era uma igreja que tinha graça. Era uma igreja que tinha unção. Era uma igreja que tinha a riqueza de Deus. Era uma riqueza que Deus fazia milagre. Uma riqueza que as almas eram salvas, que tinha paz, alegria. Porque muitas igrejas hoje, meus irmãos, tem muito luxo, no sentido de igreja, pessoas, tem muito luxo, mas não é uma coisa que vem de Deus, é uma coisa que não está correta, mas não tem a riqueza espiritual. Então, prezados irmãos, ouvintes da palavra, muito vale mais, muito mais mesmo, você ser rico espiritual e pobre material. Porque essa riqueza ninguém nunca vai tomar. Se o próprio Jesus diz, acumulai-vos ali para vocês tesouros no céu, que nada de traça pode corroer, nenhum ferrugem lá enferrujar. Ajuntai tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba. Essa riqueza, ela é eterna, ela nunca vai se acabar. Mas a daqui, um dia ela passa, como tudo passa. Mas quem faz a vontade do eterno Deus, esse permanece para sempre. Amém? Vamos mais à frente, meus irmãos. A blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Como eu disse, tinha muitos judeus nessas cidades. Normalmente, todo judeu, que é um judeu ortodoxo, um judeu que ele não acredita que Cristo é o Salvador, eles são meio farisaicos. Não vou dizer todos. Mas vocês lembram lá dos judeus que eram fariseus, os da sinagoga lá, que andavam atrás de Jesus, procurando algum erro em Jesus, julgando Jesus, criticando Jesus. Vocês lembram, né? Está no texto bíblico. Esses aqui faziam o mesmo com a igreja de Esmirna. Eles se colocavam como igreja de Deus. Eles se colocavam porque o povo de Deus é da genealogia de Jesus. Jesus veio do povo judeu, sanguinamente, né? Por Maria, vamos dizer, que Deus, né, permitiu que através do Espírito Santo Maria ali desse a luz a Jesus. Mas nós vemos que Jesus ele não veio só para os judeus, veio para todos, né? Veio para todos através da fé, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Tanto a salvação veio para o judeu como para o grego. Vamos lá. Mas os judeus, eles reconhecem como eles sendo maioral, por quê? Porque Jesus veio da linhagem carnal deles, do grupo deles, da nação deles. Aí eles se intitulavam nação de Deus, se intitulavam povo de Deus, mas estava fazendo tudo que Deus não queria, tudo ao contrário do que Deus mandou na sua lei, na sua palavra. E aí eles ficavam perseguindo o povo da igreja de Esmira. Por quê? Porque o povo da igreja de Esmira não seguia todas as tradições judaicas, não seguia detalhe por detalhe judaico. Talvez alguns judeus desses poderiam ser até apostatados e dizia que fazia como Jesus falou. Aqueles ali, dizem que faz, por fora são lindinhos, mas por dentro um sepulcro caiado. Lindo, aquele quando você vai no cemitério é lindo, né? Aquele sepulcro bonitinho.
por dentro lá é só podridão, é só osso, é só verme. Não presta para nada. Então esses judeus estavam fazendo isso com o povo da igreja de Esmira. Eles se diziam de Deus, mas era sinagoga de Satanás. Era um povo que não tinha Deus realmente no seu coração, se intitulava como tinha Deus na sua voz, no seu dizer, mas não tinha nas suas ações, no seu dia a dia, não tinha Deus nas suas atitudes. Então o povo passou muita perseguição por causa desse grupo judaico que estava, nessa cidade, de Esmira, e o povo cristão de Deus passou muita necessidade, muita dificuldade por causa deste povo e essa perseguição. Amém? Vamos mais à frente. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, terei uma tribulação de 10 dias. Vamos lá. Olha, primeiro ele está dizendo, não temas, não fique com medo do que você vai passar, da tribulação que você vai passar. Por quê? O diabo vai lançar algum de vocês na prisão, para vocês ali ser tentado, vai passar uma tribulação, mas é uma tribulação de 10 dias. Lembrando que 10 dias, olha como é interessante, quando você vai fazer um estudo a fundo, você vê a linguagem simbólica. 10 dias não é 10 dias no âmbito 10 dias assim, literal, é 10 dias simbólico. Como? 10 dias é uma representativa de que Deus determinou um tempo, de que a tribulação ela tem um início, mas ela tem um fim. Nada do início para o fim vai passar, porque Deus já determinou a data de começar e de terminar. É o tempo de Deus ali. 10 dias, referente. É um tempo que Deus vai deixar. E ninguém vai poder aumentar ou diminuir, porque Deus já deixou certinho. Entendeu? Então, Deus falou, vocês vão passar essa tribulação. E nessa tribulação, os crentes eram mais provado e era aperfeiçoado. A Bíblia diz, essa provação nossa nos faz como um ouro refinado no fogo. Se torna mais lindo, mais bonito, né, meus irmãos? É provado no fogo. Então, nós podemos ver que como Policarpo passou essa tribulação, outros demais cristãos passavam essa tribulação. Eles eram queimados, jogados aos leões. O povo judeu, esse grupo judeu, pegava e levava eles aos romanos, e os romanos não criam em Deus, e ali eram contra o evangelho, pegava e fazia crueldade com esses cristãos, e eles começaram a passar bastante perseguição, ali naquele tempo. Então, nós podemos ver que é uma igreja que foi muito perseguida, é uma igreja que sofreu muito por amor a Deus e ao evangelho, muito sofrimento. E eu não digo que nós estamos isentos disso. Eu não digo que nós estamos a escape disso. Pode vir um dia, e como já está acontecendo, outra vez eu falei aqui, lá na China, ninguém pode mais fazer cultos online. Culto nem pela internet. Fisicamente já era, materialmente físico ali ao vivo, já era proibido, imagina agora pela internet. Não pode também não. Então, está tudo proibido lá. Ou seja, a igreja lá é a mesma coisa da igreja do Império Romano. Ou seja, o governo é a mesma coisa do Império Romano. Como? Lá na China é assim. Se você quiser fazer um culto pela internet ou um culto ou abrir uma igreja física, você vai ter que seguir as regras, as leis do sistema do Partido Comunista Chinês. Ou seja, você vai ter que seguir as regras do comunismo. O que eles dizem que você não pode pregar, você não vai pregar. O que eles dizem que você não pode fazer, você não vai fazer. Ou seja, estão impondo uma regra para o povo de Deus fazer a vontade de Deus, mas estão limitando os irmãos viver de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, você pode ir até aqui, mas aqui você não pode. Está entendendo? Então estão colocando rédea, tentando fazer o povo de Deus ser manipulado e eles fazer o que quiser. É o que aconteceu nesse tempo e é o que está acontecendo hoje. Na China é assim. Qualquer um de vocês que buscar informação vai ver isso. Lá ninguém tem mais oportunidade. Você não pode pregar algumas coisas lá. As igrejas que não estavam seguindo o sistema comunista chinês, eles foram derrubados um bocado. E muitos cristãos lá são perseguidos. No Oriente Médio mesmo, ninguém pode seguir a religião cristã, porque a maioria segue a religião muçulmana. Nos países do Oriente Médio, nós vemos os países islâmicos seguem o Alcorão de Maomé da religião islâmica.
Então, meus irmãos, nós podemos ver que essa perseguição já está em alguns países. E ela pode vir até para nós. Mas nós vamos mais à frente entender isso. Esse povo estava sofrendo, esse povo não tinha liberdade de buscar a Deus. Então, hoje, em alguns países, já está acontecendo do mesmo jeito. Essa dificuldade de servir a Deus. Mas vamos lá, mais à frente, que nos diz, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo foi fiel até a morte. Ele não ousou seguir as regras romanas. Ele não venenou, não adorou o imperador César, mas ele negou o governador e falou, eu prefiro ficar com meu Jesus. E foi morto. A história conta que ele estava na fogueira e disse que o fogo não queria consumir ele. O fogo não parece que não consumia. Aí disse que eles apunhalaram ele pela trás no coração, provavelmente com a espada, né? Alguma coisa do tipo, e atacou o coração dele, né? Perfurou, e aí ele chegou a falecer. Olha para ver como o poder de Deus era tremendo, que nem o fogo estava querendo queimar o homem de Deus. Ele foi fiel até a morte, independente da sua tribulação. Ele foi fiel até a morte. Essas pessoas que estão em outros países, como eu falei agora, é melhor elas desobedecer o governo chinês, o governo islâmico, é melhor elas desobedecer tudo e obedecer a Deus. Porque se elas forem fiel até a morte, elas herdarão uma coroa de vida. Elas herdarão a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida, da vida. Então, se vir essa perseguição um dia para mim, para você, para nós, como já está lá, não está longe, já está lá. Se vir isso para nós, mais valemos nós morrer agora e ganhar uma coroa eterna do que viver aqui e perder a oportunidade de viver eternamente com Deus. Entendeu? Então vamos orar, meus irmãos, sempre por essas pessoas que estão sendo perseguidas nesses outros países. Né? Vale a pena morrer por amor a Cristo. Você vê Estevão? Estevão ele foi apedrejado por quê? Estevão começou a falar de Jesus, do Evangelho, Jesus ressuscitado. Você vê que foi os judeus. Os judeus não gostavam, e alguns hoje até hoje não gostam, que falam em Jesus, eles não acreditam. Muitos deles como Jesus, né? Ressuscitado. E aí eles fizeram o quê? Apedrejaram Estevão. Mas Estevão não negou Jesus. Paulo não negou Jesus. Na última vez que os carrascos foram matar Paulo, quando Paulo vai ser decapitado, Paulo não negou Jesus. Pedro não negou Jesus na hora que foi crucificá-lo de cabeça para baixo. Tomé não negou Jesus na hora da sua morte. Antes ele tinha negado, mas depois ele não negou mais. Tiago não negou Jesus. Decapitaram na espada, morto à espada. João decapitado também não negou Jesus. Falou a verdade, mas não negou. E morreu e herdou a coroa da vida. Está lá, para um dia da última ressurreição ressuscitar e viver eternamente com Deus. Está lá no descanso com o Senhor. Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel até a morte, porque essa vida não é nada comparado à vida vindoura, à vida futura. Mas vale morrer por amor a Cristo e ganhar o céu, do que ganhar aqui e perder Deus e o céu. Não é verdade, meus irmãos? Vamos fazer mais uma conclusão do texto? Vamos lá. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Olha, meus irmãos, o texto que nos traz a entender, olha, quem tem ouvidos, quem pode ouvir, quem tem audição, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, a todas as igrejas. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. O que vencer o adultério, o que vencer a prostituição, o que vencer a mentira, o que vencer todo tipo de pecado, este não entrará ou não vai participar da segunda morte. Esse não receberá o dano da segunda morte. Aquele que vencer.
Aquele que lutar, é por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim. O que vencer dará todas essas coisas. O dano da segunda morte é o quê? Aquele que vencer todo o pecado, vencer as tentações, como eles venceram, né? Vencer os pecados, as tentações, as provações, eles não vão receber o dano da segunda morte. O dano da segunda morte não é a menos do que o lago de fogo, que é a segunda morte que a Bíblia diz, o lago de fogo, onde vão ficar ali e o bicho não morre e o fogo não se apaga para toda a eternidade. Ou seja, a pessoa que for fiel a Deus até o fim, aquele que vencer, ele não vai sofrer eternamente. Ele vai ser livre desse sofrimento. Mas pelo contrário, ele vai viver eternamente com Cristo. Aquele que for fiel até a morte, ele vai viver com Cristo. Ele não vai sofrer no inferno. Ele vai viver para sempre com Cristo. Aquele que vencer. A Bíblia diz, herdará todas essas coisas. O que é herdar todas essas coisas? Está aqui no Apocalipse. Mais à frente, lá mais à frente, nós vamos estudar. Todas essas coisas. O que Deus prometeu? Um novo céu, uma nova terra, o mar de água cristalina, né? O rio de água cristalina, a árvore, né? da vida, né? Uma cidade de ouro. Então, todo o que vencer vai herdar todas essas coisas. Todas essas coisas que foi falar agora, vai herdar o céu, né? Vai viver com Jesus eternamente. Então, meus irmãos, a conclusão do texto, nós vemos o sofrimento desta igreja, nós vemos a dor desta igreja, nós vemos que foi uma igreja muito provada, mas uma igreja que foi fiel até a morte. Não sabemos todos dessa igreja, mas o exemplo de Policarpo foi um que foi fiel até a morte. Nós podemos ver. E a Bíblia vai deixar para eles assim, ó, se você vencer tudo isso, se você aguentar tudo isso, se você for até o fim, você não vai receber o dano da segunda morte. Deus está alertando a eles. E Deus está alertando a nós nesta noite. Se nós vencer, nós não vai herdar o dano da segunda morte. Se nós vencer tudo que tem vindo contra nós, e o que nós podemos dizer que tem vindo contra nós? Calúnia, difamação, muitas perseguições, né? Muitas dificuldades que nós temos passado, meus irmãos. Mas nós podemos ser tentados e provados. Mas se nós vencer, nós vai herdar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Foi bem breve o estudo, pequeno, porque as cartas, elas